Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos iniciar mais um vídeo aqui no canal Caminhando com Jesus e com Maria. O tema de hoje é: não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai. Essa passagem está em Mateus capítulo 10, versículo de 16 a 23. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e sereis por minha causa para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vós entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará a morte ao próprio irmão. O pai entregará ao filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. E em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a gente hoje, vamos meditar esse Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo do 16 ao 23. Não serei vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai. Nesse Evangelho a gente vê Jesus, falando aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então, Jesus, ele iria enviar seus discípulos, no meio dos lobos. Os discípulos, eles foram comparados com ovelhas e os lobos as pessoas más, Então, Jesus precisava enviá-los para esses lugares. E eles foram, Jesus ainda diz: Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Por que Jesus disse isso? A serpente, ela é astuta, Ela não chega, não ataca de uma vez assim, de uma vez só. Ela vai e ela é astuta. Ela planeja, todo aquele bote para dar. E Jesus, ele queria que os discípulos dele fossem prudentes, que planejassem como chegar com a palavra, para não assustar, para não distanciar cada vez mais essas pessoas, Mas sim, Jesus pede que eles fossem simples, Simples como as pombas. As pombas a gente vê, São animais tão lindos, tão simples, tão delicados, não é verdade? Então, eles precisavam ser prudentes, E, ao mesmo tempo, ser doce, ser simples. Jesus ainda diz aqui, que eles iam sofrer
perseguições, né? Que eles iam sofrer perseguições, que eles iam ser açoitados, né? Que eles iam ser maltratados diante de governadores, de reis, né? Das pessoas da época. Aqui ainda fala, quando vos entregarem, não fiqueis preocupados com o que falar ou dizer. Então, Jesus já sabia tudo o que ia acontecer com seus discípulos, né? E foi sempre orientando cada um. Mais para o finalzinho, ele diz que não era eles não precisavam se preocupar com o que eles iam falar, porque o que ia sair da boca deles vinha de Deus, né? Então, eles não precisariam ficar preocupados. E isso, meu irmão, acontece nos dias de hoje também. Como a gente sempre fala, o evangelho foi para o passado, é para o presente e para o futuro, né? Então, muitas pessoas, muitos deles, né, foram odiados. Muitos de nós hoje também seremos odiados por pregar o evangelho de Jesus Cristo, pregar o que Jesus quer, pregar, né, da forma que ele quer. Hoje a gente tem aqui os nossos, né? Hoje nós temos muitos pregadores muito bons que pregam realmente a palavra de Deus, né? Mas temos muitos também que passam a mão na cabeça das pessoas, né? Não sei porquê, talvez o medo de afastar, mas ainda, enfim, não sei. Mas a palavra de Deus, ela é uma palavra firme e precisa ser dita. Doa quem doer, custe o que custar, né? Então, como a gente pôde ver nesse evangelho aqui, muitos, né, iam sofrer. E hoje em dia, quantos não estão sofrendo? Meus irmãos, tem muitas pessoas por aí que já não podem mais falar, não podem mais expressar a sua fé, porque se forem expressar a sua fé, eles podem ser mortos, espancados, né? E cada vez mais isso vai aumentando, né? No fim dos tempos, a gente sabe que vai ficar cada vez mais difícil, né? Então, Jesus pediu que eles fossem e percorressem, né, todas as cidades, levando o evangelho. E hoje ele chegou até nós. Quando vos perseguirem numa cidade, fuja para outra, né? Jesus, ele não pede que você fique, ele pede que você fuja. Corajoso é aquele que foge. Corajoso não é o que fica. Corajoso é aquele que foge diante da palavra do Senhor aqui. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Então, gente, o Filho do Homem está perto de vir. O nosso Jesus, né? Deus está próximo. É tanta coisa acontecendo, né? E eu sei que a vinda de Jesus, ela está próxima. E como está a terra do seu coração? Se Jesus viesse hoje, como estaria a sua mente? Como estaria o seu coração? Essa casa espiritual sua? Como estaria? Então não vamos ter medo, vamos confiar no Senhor, porque o Senhor irá falar através de nós, de cada um de nós, né? O que devemos falar sobre Ele, o que devemos pregar sobre Ele. Então, nesse sentido, vamos nos entregar completamente a esse Deus maravilhoso, esse Deus que tem nos cuidado, né, a todo instante, todos os dias. É um Deus maravilhoso, é um Deus que está sempre do nosso lado, né, não nos abandona. Como assim, Ele também aqui no Evangelho não abandonou os seus discípulos. Ele comentou
com eles, né, que eles iam passar por tudo isso. Mas o Senhor estava sempre orientando cada passo que eles deveriam dar. E com isso também eles provaram a Jesus a sua fé, o seu amor, o quanto eles amavam. E você? Quanto você ama Deus? Quanto você ama Jesus? Você já parou para pensar nisso? Vamos fazer um momento de reflexão. Vamos pensar na nossa vida, né? Se a gente realmente ama o nosso Deus, se a gente realmente busca fazer as coisas que é do agrado do Senhor. Então, é esse, meu irmão, o vídeo de hoje, né? Essa foi a meditação da palavra que eu trouxe para vocês. Eu espero que possa ter ficado alguma coisa no seu coração. Que Deus abençoe cada um. Se você já se inscreveu, eu agradeço de coração, meu muito obrigado quem já é inscrito. Quem ainda não é inscrito, já se inscreve. E eu conto com cada um de vocês, né, que está fazendo parte dessa família que cresce na fé cada dia mais. Pois que Deus abençoe, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Grande beijo e tchau, tchau!